Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do céu. Mais uma vez juntos, né, para a gente ouvir essa mensagem que nós temos estudado até aqui. A fé em Deus é inegociável, né? Nós já tivemos 5 mensagens, né, de grande ensinamento para nossas vidas, né? Tirando no livro, né, essa mensagem que está dentro do livro de Daniel, né? E o exemplo de Daniel e seus amigos na firmeza na fé em Deus, que eles não cederam, eles não se convenceram com as propostas que foram apresentadas para eles, não aceitaram, né, na verdade, e se manter fiéis, firmes nessa convicção e nessa fé em Deus, em ser fiel a Deus, né? Então, na primeira mensagem, rapidinho a gente vai, né, fazer uma retrospectiva aqui. Né? Na primeira mensagem nós vimos Daniel e seus amigos sendo levados como escravo para a Babilônia. Na segunda mensagem nós vimos o rei Nabucodonosor teve um sonho, né? E aquele sonho deixou o rei desesperado, né? Na terceira mensagem nós vimos que Daniel recebe de Deus a revelação e a interpretação do sonho. Na quarta mensagem nós vimos que o rei levanta uma estátua de ouro, né? Na quinta mensagem nós vimos que Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha de fogo ardente, porque eles foram fiéis ao Senhor e não reverenciaram, não adoraram a estátua de ouro. O rei ficou furioso com eles, mas Deus os abençoou, né, com a fidelidade deles e livrou-os da morte ali, não é mesmo? Foi maravilhoso. E agora, nessa sexta mensagem, nós vamos ver o rei tem outro sonho. Só que esse sonho agora ele vai lembrar do sonho, mas não sabe interpretar, né? E aí ele vai chamar os seus adivinhos para interpretar o sonho dele, mas eles não conseguem. E aí eles manda chamar Daniel de novo para que Daniel interprete este sonho. E aí vai acontecer grandes coisas na vida do rei, porque Deus vai agir na vida dele diretamente. Vai mudar a vida do rei Nabucodonosor. Esse capítulo de Daniel aqui está mais falando, está mais voltado mesmo para essa mudança que vai acontecer na vida do rei Nabucodonosor. Aí Daniel vai ser só usado por Deus para trazer a revelação para o rei de tudo que vai acontecer, né? Então mas antes de dar início aqui, gostaria de pedir a você que me ajude, né? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilha nessa mensagem para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de estar ouvindo a mensagem de Deus. Amém? Muito obrigado. Então vamos lá. O rei Nabucodonosor tem outro sonho. Está em Daniel 4, de 1 esse capítulo todo nós vamos ler, vamos dividir ele em 3 partes aqui e vamos fazer essa mensagem num vídeo só. Então vamos lá. Daniel 4, do versículo 1 ao 18, né? Voltando um pouco para lembrar você que todo o texto, né, que eu leio da palavra aqui está abaixo no vídeo, né? Só você subir a tela depois e querer ler a mensagem, né? Mas dessa vez com um detalhe, né? Porque o texto é grande e tem uma quantidade máxima de que se pode colocar ali de texto, né? Aqui embaixo. Então teve alguns versículos que foram tirados, mas que não impede o entendimento, né? Foi tirado exatamente aquilo que pôde ser tirado para que não haja falta de entendimento na leitura, ok? Só para deixar explicado aí, mas o texto está aqui embaixo. Ou você pode também conferir na sua Bíblia, né? Daniel 4, o capítulo todo. Então vamos lá, versículo 1 em diante diz assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Olha, a diferença agora é o rei falando.
Olha a diferença, o tom dele, como se refere ao povo, e ele vai falar de Deus de uma maneira diferente também. Então, eu vou repetir o versículo 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Embora, agora ele sabe o que sonhou, mas ele ficou preocupado, porque realmente é algo grandioso que vai acontecer na vida dele. Mas ele não consegue interpretar, né? E aí ele vai precisar que alguém interprete para ele, né? Então ele vai falar agora como foi o sonho dele. Eram assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha cama, eu olhava e via uma árvore no meio da terra. E ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as árvores do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho. Deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Olha o que o anjo diz aí, né? Derrubar a árvore. Nós vamos ver que árvore é essa. Derrubar, balançar essa árvore. O que vai acontecer com essa árvore, né? Mas deixai na terra o tronco com as raízes. Veja bem, né? O tronco não foi tirado. Continua enraizado, né? Estou dando uma ênfase nisso para que você grave, né? Que na frente, na revelação, você lembre, né? E aí vem o entendimento, né? Versículo 15. Mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimenta da grama da terra, como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana. Ele seja dada mente de animal, até que se passe 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação, mas tu podes, pois tens o Espírito dos deuses santos. Aqui agora ele já chamou Nabucodonosor porque os adivinhos dele não conseguiu adivinhar. Com certeza que não, né? Eles não servem o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Mas a gente vê aqui, quando Nabucodonosor já fala de Deus aqui, ele já se refere de uma maneira respeitosa, até se colocando num patamar abaixo. Até aqui a gente viu o rei se referindo a Deus de uma forma arrogante, né? Ele se achava o Todo-Poderoso. Né? Na mensagem passada, quando ele se referiu, quando ele
mandou construir aquela estátua de ouro é porque ele se achava poderoso. E quando ele confrontou os Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele disse, mas como assim vocês não vão me obedecer? Que Deus é esse de vocês? Ninguém é maior do que eu. Né? E aí ele viu quem é Deus realmente. E aí, a partir desse momento, parece que o coração do rei ficou meio que temeroso, né? Referente ao Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus dos Deuses, Senhor dos Senhores, né? E aí ele começa, parece, a ter um entendimento disso, que ele não era maior. Tinha quem era maior do que ele, né? E aí ele está adiante agora desse sonho e Daniel vai interpretar. O sonho é tão forte, tão grande, que até Daniel, na hora que o rei passa para ele, para que ele revele, Daniel ficou pensando, meio que meditando sobre o sonho. Né? E o rei até chama ele, Daniel, não se preocupe, e me revele, porque o rei viu que Daniel ficou um pouco assim, temeroso de dizer, talvez. Né? E agora Daniel interpreta o sonho, né? Está do versículo 19 a 27, diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. Versículo 24 agora. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens. A tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona os teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Já pensou agora? Daniel falando assim diretamente para um rei que se achava o cara, eu sou o cara, né? Ele se achava super poderoso, né? Por todas as conquistas que ele tinha, e o reino dele realmente foi um reino próspero, né? E agora Daniel diz para ele: você vai comer junto com os bois, vai ficar agachado, vai comer grama. Como é que o rei vai comer grama? Né? Vai ser tirado do seu reino. Né? Vão tirar você já não vai reinar aqui, você vai ficar junto com os animais, viver junto com os animais, até que você reconheça quem é Deus, quem é superior, quem é majestoso, até que você se humilhe, né, diante de Deus, dizendo: não, Senhor, Deus, o Rei é o Senhor, eu sou apenas um servo. E essa mensagem até aqui, ela nos ensina que, às vezes, muitos, né, pela condição que tem, pela vida que leva, né, esquece de Deus. Quem é Deus? O Deus poderoso. Acha que tudo que tem foi vitória sua. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, vem da mão de Deus. Deus nos abençoa, Deus nos capacita, Deus nos dá sabedoria, Deus abre as portas para que a gente consiga o trabalho que a gente tem. Deus provém todas essas coisas. E Ele permite que as coisas aconteçam, que venha de uma forma próspera para muitos. Né?
E aí alguns desses que têm uma vida próspera esquecem de Deus. Assim como o rei Nabucodonosor. Esquece de Deus, se torna um arrogante. Ainda mais a pessoa, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é mais fácil, né, um camelo passar por uma agulha, né, um buraco da agulha, né, do que um rico ganhar o reino do céu. Por quê? Porque o rico, alguns, né, alguns, não são todos, graças a Deus, né, pega a sua fortuna, né, como e fica idolatrando o que tem. Mas não reconhece que quem permitiu que aquela conquista fosse vitoriosa na vida dele foi Deus. Né? E aí aqui Deus faz o rei Nabucodonosor passar por uma experiência humilhante, né? Agora o rei vai se comportar de uma maneira que ele, até a mente dele vai se assimilar como os dos animais. Vai ser próxima aos dos bichos ali que ele vai conviver. Né? Até que ele vai se lembrar de Deus. E quando ele se lembrar de Deus, ele vai se arrepender da arrogância dele. Né? E aí ele vai se quebrantar diante de Deus. Mas vamos lá, vamos ver, né? Agora do versículo 28 ao 37 diz assim: Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: Não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei já aqui ainda, né, falando da sua majestade, da sua arrogância, né? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz: Ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Agora o negócio ficou, como se diz, estreito para o rei. Né? O reino te foi tirado. Será expulso do meio dos homens e da tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois. E passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha só a transformação. Imagina essa aparência, né, que Nabucodonosor foi transformado. Né? Então ele realmente foi ali, ele esteve, enquanto ele esteve ali, naquele tempo fora, ele viveu com os animais e a aparência dele foi também se moldada, né? Foi amoldada como a aparência de um animal. Né? Mas aí no versículo 34 diz assim, olha agora o que vai acontecer agora. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, eu voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Acabou aquela arrogância, aquela prepotência de Nabucodonosor. Ele reconheceu quem era Deus agora. Depois de passar ali, junto com os bichos, com os animais, sem valor nenhum, esquecido pelo seu povo, ele reconhece Deus. Versículo 35 diz assim: E todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer:
que fazes. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram. Eu fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Maravilha, né? Grande transformação aconteceu na vida de Nabucodonosor. E eu te pergunto, como que é a sua vida? É uma vida de obediência a Deus, a palavra de Deus? Ou você também sente uma... de repente, a sua vida ser bem-sucedida? Você sente esse orgulho dentro de você? Ou nem se falando exatamente, às vezes as pessoas são orgulhosas mesmo não tendo posses, mas elas se sentem, né, um orgulho, aquela coisa, né, a gente às vezes encontra pessoas assim. Mas você olhe para você e a gente sabe quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós reconhecemos, aí nós vemos quem somos realmente. Mas aí eu te pergunto, como que você é? Como é que você é? Como você coloca diante de Deus? Você se rebaixa, né, se humilha perante o Deus Todo-Poderoso? Ou você se acha que isso é inaceitável de você fazer? Deus nos ama, Deus nos quer bem, mas Ele quer nos ver quebrantados diante dEle. Que a gente venha reconhecer quem é Ele. É o nosso Criador. É o Criador dos céus e da terra. Que tudo tem dentro dela. Foi Deus que criou. Quem somos nós? Que poder que temos, não é mesmo? Não somos nada. Viemos do pó e do pó vamos voltar. Não somos nada. Mas o Deus Todo-Poderoso, né? Que Ele é tão bom que a gente pode até pedir socorro a Ele nas nossas aflições. E Ele vem e nos ajuda. Né? Aqui, Nabucodonosor, quando viu naquele momento ali de que ele já estava perdendo até a sua sanidade, né? E ele lembrou de Deus. E quando ele lembrou de Deus, ele se arrependeu de quem ele era. E assim ele começou a glorificar, louvar a Deus, bendizer o nome de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não tem esse sentimento dentro de você, que você venha também glorificar o nome de Deus, servir a esse Deus maravilhoso. Nós vimos aqui que Daniel, mais uma vez, ele foi usado por Deus. Mas por que Daniel, ele, mais uma vez, interpreta um sonho para o rei? Porque Daniel e seus amigos sempre foram fiéis ao Senhor. Quando o rei Nabucodonosor tomou Jerusalém e trouxe eles como escravos, eles poderiam simplesmente se revoltar contra Deus. Poxa, como é que Deus, nós servimos ao Senhor com amor, com verdade, mas como que Deus permitiu que eu fosse trazido como escravo? Eles poderiam simplesmente ter se revoltado e ter aceitado a viver de acordo com o costume da Babilônia. Um costume completamente fora da palavra de Deus. Um povo que adorava vários deuses, um povo pecador, um povo idólatra, um rei arrogante que mandou até construir uma estátua que todos fossem obrigados a adorar aquela estátua. Como assim uma construção da mão do homem vai adorar alguma coisa que não tem vida, que não ouve, que não vê, que não tem poder nenhum? Como que a gente vai adorar aquilo? Mas por quê? Porque estavam em pecado. E quando
todos estão em pecado, o coração endurece, a gente perde a noção, o entendimento das coisas. E aí fazemos tudo que é contra o Senhor. Mas quando nós temos temor a Deus, quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós servimos a Deus com verdade e sem se deixar levar independente das circunstâncias que vêm contra nós, nunca cedemos, nunca nos vendemos, né? A nossa moral não é vendida, a nossa fé não é vendida, a nossa identidade, né, não é vendida, o nosso caráter não é vendido. Quem se vende é quem não tem nada disso. Quem se vende é quem não ama Deus. Quando você se vende por ter algum benefício, é porque você não ama nem a si mesmo. Você já perdeu o entendimento do que é amor próprio até. Mas aquele que é fiel no Senhor, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra de todos desse mal e dessas armadilhas. O Senhor nos sustenta na fé. Amém? Que esse estudo, né, venha nos trazer entendimento, mas também trazer força na nossa fé. Vigor, fervor, obediência, temor a Deus. O que esses jovens nos ensina para a nossa vida toda nesse mundo difícil que nós, né, um mundo de pecado, um mundo que está condenado, um mundo caído, né, e a gente vive aqui. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós temos que resistir a todo esse mal. Amém? Bom, então até amanhã, na próxima mensagem, né? Que também vai ser surpreendente, que cada capítulo que passa parece que acontece mais coisas ainda, né? A gente acha, não, agora já está tudo tranquilo, né? Mas ainda vai acontecer ainda grandes coisas, né? E agora o rei vai ter num banquete, vai aparecer uma mão misteriosa, né, que é algo realmente espiritual que vai acontecer. Algo que vai surpreender todo mundo e, mais uma vez, uma provação, né, que o Daniel vai passar. Então, até amanhã, até o próximo vídeo, né, que a gente possa estar junto aqui de novo. Um abraço, Deus te abençoe.